A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação aponta um núcleo criminoso que tentou destruir a democracia. Além de Bolsonaro, generais e assessores também foram alvos do pedido. Walter Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro, está entre os citados. Os investigadores detalharam o que a Procuradoria chamou de núcleo crucial. É a conclusão das alegações finais enviadas ao STF nessa semana. Para o PGR Paulo Gonet, o grupo formou um verdadeiro núcleo criminoso. Um núcleo que tinha um objetivo claro: impedir que o presidente Lula tomasse posse. Eles atacaram o sistema eleitoral com uma campanha de mentiras, criaram uma guerra contra as urnas e usaram a própria estrutura do Estado para isso. Segundo a PGR, não foi um impulso, foi um plano preparado e executado. A manifestação também expõe o papel do ex-ajudante de ordens e hoje delator Mauro Cid como intermediário. Os advogados dos réus têm 15 dias para apresentar as defesas. Quarta-feira, 16 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com a doutora Damares Medina, advogada. Doutora, bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. O prazer é todo meu de estar aqui, contribuindo no que for possível para desvendarmos essas 514 páginas de alegações finais do Procurador-Geral da República, ministro Paulo Gonet. Ninguém dormiu, né, doutora Damares, nessa madrugada, tentando ali pegar os detalhes, as miudezas dessas mais de 500 páginas que o Paulo Gonet entregou nessa manifestação. Então, antes de mais nada, eu acho que eu quero a sua avaliação dos pontos principais que você ressaltaria e te perguntar se essas alegações finais, elas são em alguma medida parecidas com a denúncia que foi apresentada lá no comecinho dessa ação, né? E o que o Paulo Gonet ele aperfeiçoou a partir dessa produção de provas ao longo do inquérito? Na verdade, as alegações finais, elas reforçam tudo que estava na denúncia. É de praxe que um processo judicial, o processo constitucional, se construa a partir da sua inicial, da peça de quem tem a prerrogativa de oferecer a denúncia, que é o Procurador-Geral da República, nos casos dos membros do Congresso Nacional, de acordo com o artigo 54 da Constituição, e daí a prerrogativa de foro do Supremo Tribunal Federal, e no caso específico aqui a gente analisa o núcleo 1, que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros de Estado. Então, todos do núcleo 1 são membros de poder com prerrogativa de foro, o que atrairia, de qualquer forma, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Mas, além de reforçar os argumentos que já estavam presentes na denúncia, o Procurador-Geral da República foi além. Ele junta novos laudos periciais, novos vídeos, novas conversas, de forma a demonstrar insofismavelmente, indefensavelmente, o nexo funcional entre todos os atos que vinham sendo apurados desde o inquérito, continuaram a ser apurados durante a fase instrutória dessa ação penal do núcleo 1, e ele consegue comprovar a causalidade até entre as incitações nas redes sociais, do timing entre o que aconteceu dos conteúdos impulsionados pelas redes sociais, a invasão do 8 de janeiro e, acima de tudo, o orquestramento intelectual do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que até então era mero discurso, e nós vimos todos os depoimentos, as acariações na tentativa de minimizar as reuniões, as conversas, as mensagens trocadas nas alegações finais, nessas mais de 500 páginas, a Procuradoria-Geral da República consegue demonstrar concretamente a materialidade e a causalidade de todos esses atos preparatórios com
os atos de invasão, de depredação, de destruição de patrimônio público do 8 de janeiro, culminando na tentativa mal sucedida de golpe de Estado. Aí eu também, avançando um pouco aqui nessa discussão, acho que a pergunta que todo mundo quer saber aqui na nossa audiência é quando a gente deve ter essa condenação, né, ou não, do Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Aliás, eu aproveito para te perguntar se tem alguma chance do Bolsonaro escapar dessa condenação. Tudo pode acontecer, né? O processo não é um jogo de cartas marcadas. Eu sempre falo com os meus clientes também que não existe processo ganho e não existe processo fácil. Né? Tem uma tônica que nós advogados falamos entre nós, que eu vou repetir aqui, apesar de infame, que de cabeça de juiz e bumbum de neném pode sair qualquer coisa. Mas, tirando isso, tudo indica que a condenação é inevitável. Eu analisei detidamente as 514 páginas, não sou penalista, aí meu colega Cacai pode falar muito melhor que eu, com bastante propriedade, mas não identifiquei brechas. E, ao que tudo indica, nós esperávamos que as alegações finais da Procuradoria-Geral da República fossem atos de praticamente proforma-se, reforçassem o que está na denúncia e reiterassem os pedidos, mas ele foi muito além. Ele junta elementos novos, ele concatena todos os depoimentos, todas as acariações. Então, é muito difícil que haja um fato relevante o suficiente para mudar o cenário fático, jurídico e processual que possam afastar a eventual condenação. Acredito que até setembro nós já tenhamos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no sentido de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora abre-se a fase para a alegação do premiado, que é o Mauro Cid, depois a alegação final dos demais réus. E eu acredito que a desesperada tentativa de se exportar para os Estados Unidos a politização da justiça constitucional seja um indício de que efetivamente não há como afastar o resultado da condenação decorrente dos atos que foram orquestrados, implementados, praticados e que culminaram nas invasões e depredações do dia 8 de janeiro. E aí são 5 crimes que a gente deve ver a partir dessa condenação, né? Incluindo tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada. Eu queria que você também se conseguisse se debruçar um pouquinho mais sobre essa conjunção também que foi apontada pela PGR. Esse é um dado relevante porque, no decorrer da instrução do processo, poderia ter ficado demonstrado que nem todos os crimes que compõem o concurso material seriam imputáveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Procurador-Geral da República ele avança pedindo a condenação do ex-presidente pelos 5 crimes cometidos. Isso é muito relevante porque, lembrando mais uma vez, o Supremo e os seus ministros atuam dentro de uma moldura legal, uma moldura que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que é a lei, né, que pune os atos antidemocráticos. E essa moldura penal já é severíssima. É curioso que o pessoal fala assim, o ministro Alexandre de Moraes é o pior dos ministros, porque ele é o relator dos casos. Mas se a gente for tomar como parâmetro as condenações do 8 de janeiro, que ficaram entre 14 e 17 anos, né, nem o máximo penal foi cominado. Como o Supremo, por sua maioria, decidiu que ocorre o concurso material, necessariamente de acordo com a lei, as penas de todos os crimes aos quais se pede a condenação precisam ser somadas. Então, nós podemos esperar aí uma condenação que pode superar até 30 anos de prisão e o inicial em regime fechado, possivelmente domiciliar, por conta do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já vem também de uma forma muito orquestrada, né, sendo construída para que ele não precise necessariamente ser recolhido a uma prisão num estabelecimento funcional. Então, a Papuda, eu acredito que seja um cenário longínquo por conta do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós podemos esperar aí até o final do ano
uma prisão domiciliar para o ex-presidente. Isso é muito importante. Eu ia te perguntar mesmo sobre a dosimetria da pena. A nossa jornalista aqui e repórter investigativa do ICL, ela também falou justamente em cerca de 30 anos, no caso de uma condenação, né? Porque a pena máxima seria mais de 40 anos, mas já ouvi outras pessoas também falando a respeito de 30 anos, que começariam, isso é importante, começariam num regime fechado, mas tem até um precedente de uma domiciliar, nesse caso do Fernando Collor de Mello, ex-presidente também, com condições, enfim, de saúde que precisam de cuidados, assim como o Bolsonaro. Provavelmente a defesa do Bolsonaro vai alegar a partir de todas as condições que ele tem depois da facada, né? Todas as condições relacionadas às cirurgias que ele já teve que fazer. E eu sou uma garantista, né? Ninguém está aqui para defender masmorra para ninguém. A questão é o princípio da isonomia, né? Cada vez mais a prisão, esses estabelecimentos funcionais, eles repercutem o colonialismo, o escravagismo, né? Nós temos uma população encarcerada de pobres, pretos, então cada vez mais a prisão, o estabelecimento prisional, ele é voltado para quem não tem recursos suficientes de pagar um bom advogado, né? Enfim, sem defender condições subhumanas, né? Nós temos inclusive no Supremo uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que fala do estado inconstitucional dos estabelecimentos prisionais brasileiros. Mas, infelizmente, a realidade que vem se formando no Brasil é que a prisão efetivamente é só para alguns, poucos, muitos, né, contingencialmente, mas poucos com recursos financeiros para enfrentar essa realidade desumana. E agora a gente teve, então, o Bolsonaro, de acordo com o documento da PGR, sendo enfático de que o Bolsonaro é apresentado como uma figura de líder dessa organização criminosa golpista, né? O principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios. E também a PGR diz que ele desejou, programou e provocou os distúrbios, criando um ambiente necessário para que o 8 de janeiro, os atos do 8 de janeiro acontecessem, né, doutor? Então, no fim das contas, eu quero te perguntar como é que a defesa dele, acho que dos demais réus também, pode ser interessante de trazer para cá essa análise, como é que elas devem abordar esses pontos, porque a gente vai ter 15 dias, né, para os advogados apresentarem as suas defesas. Tem alguma chance da gente surpreender nessa etapa também? Porque ao longo desse processo, ali nesse contato com a primeira turma, os advogados têm adotado estratégias parecidas, dizer que não tiveram acesso aos autos, né, a todo o processo, enfim. São defesas que têm tido argumentos que perduraram ao longo desse processo. Eu chamo a atenção, inclusive, Gabi, para um aspecto que tem sido pouco problematizado, né? Eu acredito que essa tentativa de golpe ela é permanente, ela continua, né? As ações do Eduardo Bolsonaro junto aos Estados Unidos, elas são absolutamente atentatórias contra a nossa soberania nacional. Então, se ele não conseguiu antes da posse do Lula, por intermédio desse golpe orquestrado, ele continua tentando por intermédio do seu filho, que supostamente deveria estar exercendo um mandato popular. Ele foi eleito com nosso dinheiro, seu dinheiro, meu dinheiro, para representar uma parcela da população. Vai passear na Disney, nos Estados Unidos, né? Inclusive parece que o gabinete dele ainda tem as verbas, porque ele está licenciado, não sei se ele recebe ou não a sua remuneração, mas é um golpe permanente. E aí eu chamo a atenção para como o brasileiro é um povo fascinante, né? Nós conseguimos exportar para os Estados Unidos a politização da justiça constitucional. Porque aqui nós vivemos essa realidade desde 2016, né, o impeachment da presidente Dilma, a atuação do Supremo Tribunal Federal na época da Lava Jato, ativamente com a prisão do senador Delcy Amaral. Foi a primeira vez na história do Brasil que um senador da República foi preso. Atos sem precedentes com o Supremo com esse protagonismo. De lá para cá, esse protagonismo continua só mudando de lado. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte não tem esse protagonismo. O Trump tem uma maioria na Suprema Corte, são 6 votos conservadores e 3 votos
democratas, né? Mas é inédito, né? Porque geralmente os Estados Unidos invadem um país por conta de petróleo, por conta de uma guerra, manda tanques. Agora a invasão ela muda de gramática, ela vira uma invasão subliminar às nossas instituições, que é um caso gravíssimo. Acho que é a primeira vez que os Estados Unidos quer interferir numa decisão de uma Suprema Corte de um país independente, soberano. Então, é um dado muito relevante porque é o tipo de transplante legal, né, de uma judicialização da política brasileira que agora nós estamos ultrapassando as fronteiras. E isso é muito relevante porque o nosso Supremo Tribunal Federal tem essa característica que é muito ativa, ele é chamado realmente a intermediar esses conflitos, e o ministro Gilmar Mendes até costumava contar uma anedota nas palestras que ele dava na Alemanha, no sentido de que o Brasil tinha um Supremo Tribunal Federal muito peculiar. A maioria dos brasileiros podia até não saber o nome dos jogadores da seleção brasileira, mas sabia o nome dos ministros do Supremo. Então agora os Estados Unidos são mundialmente famosos, né? Tá todo americano sabendo quem é Alexandre de Moraes, tá o secretário de Estado falando, é o Supremo do Alexandre de Moraes. Então, é um movimento inédito que expõe esses limites das democracias constitucionais modernas, né? Agora o presidente dos Estados Unidos quer definir decisão da Suprema Corte brasileira, né? Graças a um deputado federal eleito que foi para lá articular pressões que já existiam no âmbito institucional brasileiro internamente, e agora ele externacionaliza, ele exporta esse tipo de pressão já também como um sintoma de um quadro de condenação que parece ser inescapável. Mas processo a gente tem que esperar terminar, né? Temos 15 dias agora para as alegações do Mauro Cid, e depois das alegações do premiado, nós temos as alegações, mais 15 dias para as alegações dos demais réus, até, por fim, chegarmos no resultado final, que é a pena da condenação ou absolvição pelos ministros da primeira turma. Eu acho excelente você ter puxado esse ponto, doutora Damares, porque a gente teve uma tentativa, e a PGR dá um recado muito claro, também ao presidente dos Estados Unidos, né, que queria interferir no julgamento da trama golpista aqui no Brasil, de que a PGR é independente, está tomando as decisões com base em todo o devido processo legal. Aliás, tem praticamente um consenso entre os juristas de que não há nenhum tipo de atropelo procedimental, porque por parte dos bolsonaristas, alguns tentam usar isso como um argumento também para tentar descredibilizar esse processo todo, né? Contando os prazos processuais de recursos também, que vem agora. A gente deve ter a execução da pena até o final do ano, quando a gente vai ter o trânsito em julgado também, né? No caso de uma condenação. Mas o Paulo Gonet também dá um recado, um posicionamento muito claro de um judiciário independente aqui no Brasil. Não dá de forma alguma para desprezar o contexto político, até porque ele de alguma forma não deveria, mas pode pressionar ou até coibir eventualmente algum processo como esse que a gente está acompanhando, que talvez seja o mais importante da nossa história recente aqui no Brasil, né? Então dá para a gente esperar mais ou menos até outubro a gente ter essa execução da pena. Eventualmente aqui eu já estou pensando numa condenação, né? Eu acredito que até setembro nós tenhamos uma condenação. Se nós formos resgatar da memória recente, na época em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso, não havia sequer trânsito em julgado, né? Então, até o final do ano, eu acredito que se inicie o cumprimento de eventual pena combinada aos mandantes aí do Núcleo 1 da Ação Penal 2668. Muito bem. Doutora Damares, posso trazer mais um personagem importante dessa história? Por favor. Que é o Mauro Cid, o delator, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele levantou muita discussão depois da entrega do posicionamento da PGR, muita gente dizendo a PGR foi benevolente no fim das contas com o Mauro Cid, né? Porque já está comprovado que ao longo dessa história toda e desse processo ele fez jogo duplo, ele
trouxe informações contraditórias, depois teve que reformular o que estava dizendo, enfim. Chegou a dar informação para a equipe do Braga Neto, a imprensa já noticiou muita coisa a respeito disso, então quero a sua avaliação se a redução de 1/3 da pena foi branda, na sua opinião. Eu acredito que ela tenha sido adequada. As pessoas têm que ter dimensão do que significa a figura do delator premiado. Primeiro, ele arrisca a própria vida. Nós estamos falando de um cenário em que havia planos de execução de ministros do Supremo Tribunal Federal, que dirá de um militar de patente até inferior. Então, ele assumiu um risco muito grande, ele apostou em um movimento bastante arriscado para ele. Então, eu acredito que a pedido de redução de 1/3 seja condizente com a dimensão do papel que o Mauro Cid teve no início do desvelar de toda a trama golpista. Chamando a atenção mais uma vez para o fato de que a ação penal 2668 ela não se sustenta apenas na delação do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid foi o início, a ponta do novelo que permitiu o desenrolar de todos esses fatos, que a partir daí permitiu a coleta de provas, os laudos periciais de todas as mensagens trocadas, mas por mal ou para o bem, a delação premiada é um instrumento legal, normativizado, utilizado em vários países, inclusive nos Estados Unidos, e é natural que o delator premiado tenha um tratamento adequado com o risco que ele assumiu e com a função que ele desenvolveu para o desvendar de todas as provas, de toda a materialidade que se formou a partir da sua decisão de delatar. Então, eu não compartilho da avaliação de que ele teria sido benevolente. Ele foi adequado, ajustando a magnitude da delação, a gravidade dos atos que foram comprovados após ela e a importância desse processo para os futuros políticos e institucionais do Brasil. Aí um outro personagem importante, além do Mauro Cid, é o Braga Neto, porque até anotei aqui, o general Walter Braga Neto, ele é apontado pela PGR como coordenador das ações mais violentas desse grupo golpista. Isso é muito importante, né? Porque ele ficou mantendo a base mobilizada, articulando o apoio das Forças Armadas. Então, eu te pergunto quais podem ser as consequências jurídicas no caso do Braga Neto e a relevância desse papel que, segundo a PGR, foi atribuído a ele. É uma pergunta relevantíssima, Gabi, porque nós temos um encontro marcado com o nosso passado ditatorial e violento. Né? O ministro Flávio Dino é o relator da ação que prevê a revisão da anistia, sobretudo numa perspectiva da imprescritibilidade do crime de ocultação de cadáver. E nós temos hoje no Tribunal Superior Militar a ministra Elizabeth pela primeira vez, então é um cenário e um contexto de que o Brasil mudou. Mas, nas alegações finais do Procurador-Geral da República, nós temos claro que os militares brasileiros são os militares brasileiros, extremamente truculentos, violentos e que acreditam que estão acima da lei. Eu vejo essa ação penal e todos esses processos do 8 de janeiro uma oportunidade de nós enfrentarmos o nosso passado ditatorial, que ainda possui muitas chagas em abertos, e a postura, as condutas do general Braga Neto são um exemplo disso, né? E nós estamos diante de uma oportunidade ímpar para passar a limpo todas as questões que não foram suficientemente ou democraticamente resolvidas na nossa transição democrática, porque nós fazemos como instituições o que é possível fazer. Agora nós estamos de frente de uma nova possibilidade, de uma nova oportunidade de passarmos a limpo esse passado que começa com o enquadramento dos atos do general Braga Neto e a sua gravidade, que demonstra, graças a Deus, um poder militar que não é majoritário, não é hegemônico nas Forças Armadas brasileiras, tanto que Jair Bolsonaro não conseguiu a adesão das Forças Armadas, e esse foi um dos elementos fundamentais para que o golpe do dia 8 de janeiro não fosse bem sucedido, mas temos aí um retrato ainda de resquícios do que foi a ditadura militar e do que parcela dos militares brasileiros ainda acredita ser aceitável e que não é no Brasil democrático de 2025 e que não aceita de fato ingerências de país nenhum, porque nós somos uma nação soberana, né? Em 1500 já está muito longe, e a ditadura também em 63, 64 já está muito longe, graças a Deus.
Exatamente. Vamos ver se a gente começa a se redimir com esse nosso passado violento, né, doutora Damares? Para a gente finalizar, também quero trazer algo curioso que apareceu nessa etapa do julgamento, que é o Anderson Torres, acusado de apresentar um bilhete de passagem falso para justificar a ausência dele no 8 de janeiro, né? E que a PGR enxerga como uma tentativa deliberada de se ausentar e se eximir da sua responsabilidade. Também que ele ignorou o alerta, diversos alertas, na verdade, sobre as manifestações violentas, né, os atos violentos. Então, como esse componente, nessa acusação específica sobre a falsificação e a omissão também do Anderson Torres, né, se encaixa nessa questão da PGR e entra como um componente novo? Para vocês verem como o professor Paulo Gonet não deixou nenhum fio solto, nenhuma ponta solta. Isso é importante para o eleitorado do Bolsonaro, para a direita consciente do Brasil, porque nós precisamos encarar com quem nós estamos lidando, com estelionatários. Pessoas que mentem, pessoas que forjam provas, pessoas que fogem, né? O tempo inteiro em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou o processo da Lava Jato, que em muitos aspectos se mostrou comprovadamente ilegal, ele jamais fugiu. E nós vemos nessa atitude do Eduardo Bolsonaro a mesma metodologia que foi adotada no 8 de janeiro. É uma negação do jogo, das regras do jogo. Nega-se o processo eleitoral, nega-se as urnas eletrônicas, nega-se a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. É uma institucionalidade que se diz conservadora, mas na verdade é reacionária. Elas querem destruir tudo que tem aqui ao não se submeterem aos resultados das regras do jogo, porque democracia é basicamente isso, você estipula em conjunto regras e aplica essas regras. Se essas regras estão sendo descumpridas ou aplicadas equivocadamente, você usa os processos judiciais, os processos políticos, os processos institucionais para mudar um resultado com que você não concorda. Agora, querer que o seu ponto de vista, que o único resultado que você acredita válido seja imposto a qualquer custo, inclusive das instituições democráticas, e isso contraria a democracia. Então, nós vimos essa metodologia de pessoas, por exemplo, como a Carla Zambelli, que foge do país, né, que se recusa a aceitar as regras do jogo e nesse bilhete de passagem falsa. É importante que o eleitor brasileiro saiba esses traços que vão se repetindo, né? Agressividade, pessoas que não respeitam mulheres. O Trump também tem esse traço em comum, porque ele acabou de ser condenado em segunda instância por abuso sexual, né? É preciso, porque eu acredito que nos espectros brasileiros, políticos diversos, há muita gente bem intencionada e que consegue ver que uma pessoa que forja um bilhete de passagem falsificado, né, nós temos que ter uma visão principiológica perante a vida. Então, as alegações penais do ministro Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, deixam claro também o tipo de pessoas que está implicado, né, se implica nessa trama golpista. E é importante para quem, né, elege esse tipo de pessoa, saiba que se você não compactua com esse tipo de metodologia estelionatária, criminosa, de falsificação, é a hora de se diferenciar também, se distanciar desse modus operandi que esse pessoal adota ao não aceitar os resultados que não agradam ao seu espectro eleitoral. Então, acho que a denúncia não deixou nada solto. Vai ser muito difícil encontrar aí uma brecha que possa mudar de forma significativa o resultado de condenação dos núcleos pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então essa é a expectativa. Mais do que isso, mais importante que isso, acho que essa é a perspectiva que vem por aí, né, sim, doutora Damares? Muito obrigada. Um prazer sempre te receber por aqui. Obrigada por ajudar a gente a entender tão bem esse cenário e esse parecer da PGR que veio em hora muito importante para a gente aqui no Brasil, nesse contexto de taxação dos Estados Unidos como uma forma de, uma espécie de extorsão, né? Muito obrigada e até uma próxima. Um abraço grande. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos. Uma excelente semana. Até a próxima. Até.
Quero sempre lembrar, você que me acompanha aqui no Em Detalhes, que nesse dia 27 de julho, é um domingo, 8 horas da noite, a gente vai ter um momento histórico, especialíssimo aqui no ICL, quando a gente vai te apresentar o ICL Eterno. O Eduardo Moreira vai te contar um pacote de novidades que a gente vai ter por aqui no nosso jornalismo, inclusive no âmbito internacional. Tô te dando um spoilerzinho, hein? Também no entretenimento do ICL e na nossa área de educação. Vai ampliar esses horizontes da educação aqui no Instituto Conhecimento Liberta também. Então, vem com a gente, vai ser muito especial. Acho que o maior pacote que a gente já apresentou aqui no ICL de novidades para você. Então, você vai em detalhesicl.com.br, coloca o seu e-mail lá que você não vai se arrepender de vir com a gente nessa, construir mais esse capítulo da nossa história. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!